Boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de março de 2021. Vamos dar continuidade à disciplina de treinamento físico. Hoje o tema do seminário é métodos de treinamento de força, resistência de força, né, que vai ser apresentado pela Ângela e pelo Lucas, né? Já estou com o link ali e depois a gente vai lá para os tópicos. Vamos lá então. Vou começar a compartilhar aqui. Compartilhar som. O pessoal aí das câmeras vão me dando ok se estão visualizando a tela do YouTube. Muito bem. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Ângela. Eu juntamente com meu colega Lucas, nós vamos apresentar um dos métodos de força, que é a resistência de força. Mas antes da gente chegar na resistência de força, a gente vai fazer uma breve introdução dos 3 métodos de força que já foram apresentados, 2 já foram apresentados, que é a força máxima e a força rápida, e depois meu colega Lucas vai falar sobre o nosso assunto, que é a resistência de força. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Como é que passa? Não tá passando. Aí. Então, a força muscular, eu vou fazer uma breve introdução do que é a força muscular. Ela pode ser definida como a quantidade de tensão que o músculo ou um grupamento muscular pode gerar dentro de um padrão específico e com determinada velocidade do movimento. Existem 3 tipos de força, como eu falei: força máxima, força rápida e a resistência de força. Então, eu vou fazer uma apresentação das 2 primeiras, que é a força máxima e a força rápida, e meu colega vai apresentar a resistência da força, que é o nosso tema. Bom, esses são os 3 tipos de força. A força máxima. 2 autores dão uma breve explicação sobre essa força. Pranet, força máxima é a maior força muscular possível que um atleta pode desenvolver, independente do peso corporal desse atleta. Já para Wernicke, a força máxima representa a maior força disponível que o sistema neuromuscular ele pode mobilizar por meio de uma contração máxima voluntária. Essas são as 2 definições de força máxima. Já a força rápida, para Wernicke, ele define a força rápida como uma compreensão da capacidade do sistema neuromuscular de movimentar o corpo ou parte do corpo, os braços, as pernas ou ainda objetos, como por exemplo bola, peso, esferas, disco, etc., com uma velocidade máxima, uma velocidade muito rápida. Movimentos com força rápida, eles são programados, ou seja, eles são processados por meio do sistema nervoso central. A força rápida é o termo utilizado para manifestação de força que envolve grande velocidade de contração. Essa forma de manifestação de força é muito utilizada em atividades que têm por objetivo desenvolver altos graus de força com elevada velocidade de movimento, como, por exemplo, em atletas velocistas, lançadores e arremessadores. Um dos esportes, assim, dos esportes que a força rápida aplicada é lançamento de dardo, lançamento de disco, os velocistas ali, como citei antes, e etc. Agora eu vou falar um pouco o que a literatura ela fala sobre a periodização do treinamento de força. Muitos autores eles concordam em definir a periodização no treinamento de força como a variação sistemática da intensidade do volume, com o intuito de se desenvolver a força e evitar o estado de overtraining. Mas o que é overtraining? A gente já falou aqui na disciplina, o professor já explicou, a gente teve uma aula bastante interessante sobre isso, só que numa explicação bem simples, assim, bem por cima, até para não ocupar muito tempo. O treinamento do overtraining é obrigatoriamente a redução drástica do treino ou, em casos mais graves, a interrupção da atividade física e das competições. Então, seguindo essa definição, a literatura ela distingue 3 modelos para o treinamento de força.
modelo não periodizado, onde há variação de intensidade e volume, modelo de periodização linear, que segue o modelo clássico de diminuição progressiva do volume com aumento da intensidade, e o modelo periodizado ondulado, que abrange outros modelos que possuem alterações fluentes de volume e intensidade. Dependendo da magnitude do estímulo, da manipulação das variáveis, o sistema neuromuscular ele geralmente sofre ajustes agudos. De acordo com o tipo de programa de treinamento, pode potencializar adaptações neurais, metabólicas, endócrinas, histológicas, morfológicas, imunológicas e cardiovasculares. E essas adaptações, elas estão intimamente ligadas e podem ser manipuladas conforme o objetivo do treinamento. Força, que os objetivos podem ser força, potência ou resistência de força. Agora, nesse momento, o meu colega Lucas ele vai abranger a resistência de força. E é contigo, Lucas. Então, pessoal, meu nome é Lucas e eu, junto com a Ângela, né, a gente está falando sobre métodos de força, sobre a resistência de força. Ela já falou sobre a força rápida e a força máxima e finalizou aqui, né, falando sobre o overtraining dentro da periodização no treinamento de força. E seguindo adiante, então, eu vou falar mais especificamente sobre a resistência de força. Como é que a gente pode definir, então, a resistência de força? A resistência de força ela é caracterizada pela capacidade de produzir uma força por um tempo prolongado ou por uma quantidade alta de repetições, né? Ou seja, força por tempo. Quanto mais tempo, mais vai ser a quantidade de repetições, e assim a gente pode definir, então, a resistência de força. Uma outra definição, a resistência de força, então, ela é a capacidade que os músculos ou os grupos musculares têm para resistir contra o cansaço com repetidas contrações dos músculos. Ou seja, o tempo vai passando, a musculatura vai cansando, né? E a resistência de força é o quanto o músculo consegue aguentar a essas repetidas contrações. Ou seja, quanto maior o estímulo, mais cansado, mais resistência a gente vai ter que ter para executar aquela atividade, aquele exercício, enfim. Uma outra definição também é que a resistência de força, né, ela é uma capacidade de resistência à fadiga em condições de desempenho prolongado de força. A mesma ideia, né? Resistência de força é o quanto a gente consegue resistir ao cansaço, à fadiga, ao desempenho num espaço de tempo maior, né? Seja por número de repetições, seja pela quantidade de força propriamente dita que a gente esteja fazendo naquele momento. Alguns exemplos, então, de resistência de força, né? Resistência em sprints, saltos, chutes, arremessos, resistência de tração, de golpes ou impactos, né? Tudo isso são movimentos, né, que exigem força, que exigem repetições, que exigem tempo, e quanto a gente consegue resistir a esses movimentos ao longo do tempo, independente do fator do denominador que a gente vai usar como base para avaliar. A resistência de força, então, ela visa a adaptação da função oxidativa das fibras de contração rápida, né? Daí vale lembrar que temos as fibras de contração lenta, bem generalista, né? As fibras de contração rápida, fibras de contração lenta são as fibras do tipo 1, fibras de contração rápida, as fibras do tipo 2. Especificamente, né, contração rápida é do sistema anaeróbico, ela tem uma contração muscular rápida. A fonte de energia, principalmente a fosfocreatina e a glicose. A cor dela, né, olhando, se for para histologicamente, né, ela é uma coloração mais branca do que a fibra lenta, né, que é uma coloração mais avermelhada. Ela fadiga rapidamente, né, e ela é mais usada, mais indicada, então, para exercícios rápidos e intensos. Que é o que a gente veio falando, né, foram as definições dadas até agora da resistência de força: tempo, repetições, volume. Outra característica da resistência de força, então, é a manutenção de altos níveis de dispêndio de energia, como, por exemplo, a tolerância ao lactato. E uma definição, né, sobre a tolerância ao lactato, para exemplificar, é um tipo de treinamento que é importante para aumentar a capacidade de tamponamento, ou seja, quando os músculos tamponam o lactato, ele retarda o declínio de pH do músculo.
do músculo ou dos músculos, né? E as pesquisas mais recentes não deixam dúvida que essa capacidade de tamponamento é um mecanismo treinável, ou seja, a gente pode, né, melhorar essa capacidade de tamponamento do lactato, que retarda o equilíbrio pega no músculo e que a gente aguentaria mais tempo fazendo aquele estímulo de força, velocidade, enfim, fadiga, certo? E sobre os treinos, então, né, de resistência de força, eles são de baixa intensidade, né? Que se caracterizam por intervalos menores, com maior participação do metabolismo oxidativo, que basicamente é a primeira metade catabólica do metabolismo, que a célula quebra as moléculas de energia e ATP. Aqui ficaria melhor um gráfico para entender, né? Mas aquela parte mais de bioquímica. Então, uma ideia mais geral para a gente tentar entender um pouquinho o que acontece bioquimicamente, né, ou fisiologicamente. O catabolismo ou o metabolismo oxidativo, por sua vez, são todas as reações químicas de caráter degradativo, ou seja, aquelas reações que têm por objetivo quebrar ou desdobrar moléculas. Nesses processos, há a liberação de energia necessária para a realização de diversas atividades. Então, essas são, né, as características da resistência de força. Basicamente, é o quanto a gente sustenta o número de repetições, o volume do treino, o tempo de treino, é a nossa capacidade física de resistir o maior tempo possível à nossa força, né? Aguentar a um tempo maior possível. Isso é treinável, isso é adaptável, e a gente deve, então, treinar, deve adaptar, deve, aos poucos, ir estimulando essa resistência, ok? E aqui, então, vem alguns botou os Instagrams, né? Mas, enfim, alguns deles são autores, são pesquisadores, alguns têm uma página ali também de uma escola de força de fora do Brasil. Então, tem o professor Marcelo Sainz, né? Como está no Instagram, o professor Marcelo Carvalho, que é um professor que tem pós-medicina do esporte, musculação avançada, bodybuilder, biomecânica. Então, é um Instagram bem legal de se seguir, de se acompanhar, né? Que é uma fonte que a gente pode ter de conhecimento também hoje em dia. E vale a pena ir atrás das informações, né? Ouvir, ler ali o que ele posta no Instagram dele. É uma das fontes que a gente achou interessante passar para vocês. Outra é o Michael Boyle, que daí também tem o Instagram da academia dele, do estúdio não, né, do centro de treinamento dele. Ele tem livros também, né, sobre o treinamento funcional, mas sobre o uso da força no treinamento funcional. Quanto é importante a gente treinar, a gente praticar, a gente desenvolver a força. Daí entra a Strong First, que é uma escola de força, né, que o criador eu não me lembro o nome dele agora, mas ele é um russo e a escola de força russa é uma escola muito forte, né, principalmente naquelas competições de levantamento, terra, agachamento, levantamento olímpico. Então, vale muito a pena também entrar no site deles, que eles disponibilizam artigos que auxiliam no estudo, né, da força e planilhas e jeitos de trabalhar força e desenvolver força ao longo do tempo, né, treinamentos mais longos, mais curtos, certo? E por fim, né, mais falando da fisiologia, o canal de YouTube do professor Álvaro, né, aqui da faculdade, que tem também muitas aulas, muitos conteúdos legais, né, quem já fez a cadeia de fisiologia sabe, né, que ele posta as aulas aqui no YouTube, lá no YouTube, então vale a pena dar uma conferida também. E, por fim, da Bepro Treinamento, que é uma academia aqui de Porto Alegre, academia e também uma centro de formação, né, de profissionais, e também trabalha bastante, né, com essa ideia de se trabalhar força dentro do treinamento, então também vale a pena dar uma olhada, dar uma seguida e acompanhar, que também tem bastante conhecimento lá. E é isso, por fim, nosso trabalho vai até aqui. Queria agradecer a vocês, então, pelo esse tempinho com a gente. Valeu! Muito bem, muito bem. Vamos tirar aqui o compartilhamento. Ok. Parabéns aí para o grupo, para Lucas, pro Lucas e para a Ângela. Bem boa apresentação, organizada. Gostei do merchandising ali no final, mas muito legal, assim, trazendo referências, né? Foi legal que ele vendeu mesmo, né? Ficou engraçado.
mas inclusive o Marcelo, esse Carvalho, é meu colega de barra, né? Conheço a trajetória dele e tal, e legal saber que ele está virando até referência. Nos últimos tempos ele estava atrás de eletromiografia, me lembro eu me lembro de uma coisa legal assim, né? De ver de um cara da prática numa academia, né? Normal assim, atrás da aquisição de um eletromiógrafo, né? Para melhorar também a sua prática, né? Independente da qualidade do trabalho, isso já é um belo sinal assim de que estava procurando assim coisas interessantes para entender o seu treinamento. Muito legal. Bem organizado, gente. Eu vou agora vou dar uma revisada assim nos conceitos. Primeira coisa, o grupo foi muito feliz assim na definição, né? Usou consistentemente resistência de força, isso é bom, porque gera muita dúvida. Só o que eu adicionaria é que eu sempre trago algum termo em inglês, tá? Se vocês quiserem ir atrás disso, especialmente da resistência de força, que gera muita confusão. O pessoal se confunde com, às vezes, até treinamento resistido mesmo, que é um nome mais genérico para um monte de coisa, ou às vezes se confunde com treinamento de resistência mesmo, que aí geralmente são treinos que a gente usa mais resistência geral, né? E então foram muito felizes. Mas o termo em inglês é o que é mais usado, não é o único, mas mesma coisa que o português, né? Mas o que a gente gosta de usar aqui é o muscular endurance, tá? O American College traz as definições de treinamentos usando essa terminologia, tá? Quando a gente quer usar em inglês. E a melhor tradução não, mas a tradução que a gente usa aqui na disciplina é resistência de força. Agora, é legal de trazer o termo em inglês, já porque ele nos dá algumas definições dos limites desse tipo de treino. E assim, o grupo também, ele pegou material, inclusive, da disciplina, tá? Então, por isso que eu não tenho problema em dizer também que a gente tem que fazer alguns ajustes assim. O que é mais comum quando a gente fala de resistência de força são treinamentos que, como foi bem colocado, tem mais repetições, né? E aí, claro, pesa mais a questão da resistência, porque a gente sabe que o tempo contra a fadiga está dentro do conceito central do que é resistência, mas, claro, com uma grande adição de força. E mais com um elemento que é mais comum em resistência de força. Não é a única coisa, mas é o mais comum, que é grupos musculares menores. E aí que entra a questão do muscular endurance, né? Essa resistência muscular, que a gente não está usando aqui, a gente está usando resistência de força, mas tem que lembrar disso. Tem adaptações que são mais locais. A gente sabe que sempre tem algum impacto no central, mas é muito local, né? E esse tipo de treino a gente pode definir também para facilitar. Isso aí os alunos não tocaram, mas então está tudo certo. Mas só para a gente adicionar os limites desse tipo de treino, que é assim, são treinos onde nós realizamos eles em velocidade lenta ou moderada, controlada, tá? Então, são exercícios de musculação tradicionais que a gente faz mais controlado, né? Como é o mais comum na musculação, com um maior número de repetições. E aí eu vou adicionando informações, que é o que eu senti falta aí sim do grupo, tá? Sobre as cargas mesmo que eu trabalho. Obviamente, só foi colocado um pouco genérico e é perigoso até do jeito que foi, porque se colocou assim, são cargas mais leves e tal. Sim, relativamente são leves, mas não dá para interpretar só assim. E aí vamos deixar bem claro o que é. Vamos começar assim, ó. O que acontece? As cargas, vamos começar pela intensidade. A intensidade é relativamente baixa, claro, é mais baixa se eu comparar com treino de força máxima, um exercício de musculação que eu faça com mais de 15 repetições, é claro que eu vou fazer num peso menor do que eu faço as 4, 6, 10 repetições. Mas eu tenho que lembrar que se eu quero adaptação de resistência de força, eu tenho que dar estímulos que sejam pesados para aquelas repetições. Claro, vão ser menos do que aquela de poucas, mas tem que estar próximo da fadiga. Tá? Não é obrigatório que entre em exaustão. Tá? Tem treinos que são baseados em exaustão. Nem precisa, e até tem estudos que mostram que é melhor até não alcançar. É bom trabalhar com percentuais que estimem já que se antecipem da exaustão. Né? Ou seja,
eu tenho que trabalhar com mais repetições, mas com cargas que vão mais ou menos em torno de 60%, 80% da repetição máxima ou da força máxima, né? Mas eu tenho que lembrar só que essas repetições variam muito. Lembra quando a gente falou de carga, eu mostrei para vocês ali uma figura da variabilidade que é repetições para X percentual da carga em função do tipo de aluno, que, como foi colocado ali, né, bem pelo grupo, se eles forem mais anaeróbicos, né, eles vão fazer menos repetições naquele percentual. Se eles forem mais aeróbicos, eles vão fazer mais repetições naquele percentual. E a variação é bem grande nessa zona de resistência de força. Então, eu tenho que avaliar isso também. Eu tenho que perceber que meu aluno esteja cansado no final da série. Essa aqui é a dica, né? Se o treino está muito fácil, diz, isso aqui é solto, porque... Não, cuidado. Tem muita confusão. O pessoal da musculação, às vezes, quer só trabalhar hipertrofia ou força máxima e aí esquece da resistência de força. E aí, claro, a resistência de força entra, às vezes, como um treino regenerativo. Mas isso é errado, porque aí não está se trabalhando resistência de força. Na verdade, está se dando uma carga de excitação, que a gente chama. Tá? Se eu quero treinar resistência de força, eu quero melhorar minha resistência de força ou a produção de força com mais repetições, eu tenho que trabalhar próximo da exaustão. Eu tenho que terminar as repetições, as séries, com um cansaço. E ele tem que estar acumulado ao longo das séries, como é o treinamento de força. Eu tenho que chegar no final das séries ali, cansado localmente, naquele grupo muscular que eu estou trabalhando. Tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Outra coisa, repetições. De novo, não existe número mágico, mas a gente tem que começar por algum lugar. Tá? O que acontece, gente? 15 repetições ou mais, tá? Não tem muita dúvida, de 15 a 25, 30 repetições é o mais comum de se trabalhar. Acima de 12, a gente já tem uma tendência a trabalhar resistência de força. Tá? De novo, não quer dizer que em outras repetições isso mude, que tu não vai ter ganho disso, mas predominância começa por aí, entre 15 e 30 repetições. Tá? Tem atletas até de resistência que trabalham com mais repetições. Tem maratonista que trabalha com 30, 40 repetições. Tá? Mas isso é grupos específicos. O que é mais comum ali é 15, 25, 30 repetições. Tá? Que mais? 2 a 3 séries, não tem muito mistério. Às vezes pode ir a 4, mas caras mais avançados. E já é difícil porque o número de repetições é muito alto. Então, 2 a 3 fecha bem, geralmente, no que a gente vai trabalhar. Que mais? Sobre os intervalos, objetivamente, tá? De manhã foi dado, assim, aqui, o que acontece no tempo, no intervalo entre séries? As recomendações do American College, do material mais, vai indicar que até 2 minutos, tá? Mas lembrem que esse tempo bate um pouco com o que eu propus lá, o tempo mínimo para hipertrofia. Mas lembrem que eu já tinha indicado, eu forço um pouco, eu vou no limite do tempo inferior, porque eu sei que na prática é difícil de manter o foco dos alunos com tanto tempo de intervalo. Hipertrofia pode ir para 3 minutos entre séries e tal, mas eu acho que se tu conseguir deixar o cara 2 minutos em intervalo, ali entre séries já é bom. No caso da resistência, é menor. A mensagem é essa, que foi bem dada de modo qualitativo, só faltou um número, né? E eu diria mais até, geralmente as tabelas dão lá de 1 minuto e meio a 2 minutos. Eu diria que pode ser um pouco menos, pode ser de 1 minuto a 1 minuto e meio, né? E está ótimo. Se conseguir 2, melhor ainda, mas, de novo, entra aquela questão da motivação, do aluno estar focado, motivado para o treino e tal. Então é por aí, tá? Os tempos de intervalo, e são relativamente pequenos porque as intensidades são relativamente menores, né? Lembrando disso. Embora a gente saiba que para aquelas repetições é alta, tá? Lembrem disso. Bom, então tá dado assim as informações de cargas gerais. Quais são os usos, né? No alto nível, eu vou falar de 2 extremos. No alto nível, o pessoal costuma usar bastante a resistência de força como um treino que às vezes ele serve também como um período de transição, né? Quando eu tenho ganhos de força máxima, hipertrofia, e quero levar meu aluno para os treinos de força específico, quero levar ele para a pista para fazer treinos de força ou velocidade assistida, resistida, esses métodos mais de campo, né? Um período mais... O que eu faço? Eu faço uma transição, às vezes, aumentando o número de repetições para que se aproxime do que ele vai fazer mais na realidade, quando ele é um cara mais de resistência. Então, pode servir
usando essa estratégia. Tem várias outras, tá? Mas essa é uma que dá para se usar. Que mais? No campo da saúde, do envelhecimento, o pessoal às vezes interpreta errado de que idosos têm que fazer menos repetições e não tem nenhuma justificativa baseada em evidência, nem de motivação, inclusive. Tá? Eu sei que mais repetições é mais chato mesmo. Isso, na realidade do treino, a gente sabe que é, né? Mas não muda muito. O idoso tem potencial para fazer mais repetições. O que acontece? De manhã foi dado assim, tá? De manhã foi dado que resistência de força deveria ser de 8 a 12. Isso é zona de hipertrofia. E zona de hipertrofia o idoso pode também. E ele vai ter hipertrofia. Talvez não no mesmo grau de jovens, mas a gente sabe que isso já é de conhecimento já há muitos anos, que o idoso tem potencial para mudanças morfológicas também, né? Ou, no mínimo, para reduzir a curva lá do envelhecimento. Então, 8 a 12 é hipertrofia, treinamento de força para hipertrofia, né? Que é um subgrupo lá dos treinos de força máxima, como a gente falou, lá com o BRL, inclusive. Agora, quando eu for trabalhar com a resistência de força, com o idoso, eu tenho que aumentar as repetições, não posso ficar em 12. Tá? Eu tenho que trabalhar com um pouquinho mais do que 12 e posso ir para 20, 25. Por um lado, inclusive, vou dizer para vocês, cada dia assim, é muito individualizado, tá? Mas tem alunos com processo de artrose, de degeneração articular, que quando fazem as repetições na zona de adaptação para resistência de força, não tem dor. Quando passa a carga, a força, para uma zona de hipertrofia, que a carga é maior, o peso é maior, sentem dor. E é uma coisa que tem que se testar, não adianta, não tem um segredo, né? Claro, a gente tem que entender da fisiopatologia, da mecânica ali ligada à lesão, sim, mas a gente vai ver que a prática vai nos dizer muito, né? E às vezes a resistência de força é uma estratégia boa e muita gente não usa, porque acha que tem que ser só carga leve. E aí não adianta fazer 15 repetições com o idoso sem dar estímulo de adaptação. Tem que botar carga que ele se sinta cansado para fazer elas, tá? Mas dá, tá? E é uma ferramenta interessante também nesses casos aí específicos, tá? Que mais, gente? De resistência de força. Outra coisa, o cuidado que eu ia dizer, que é um pouco mais mecanístico. Eu mesmo botei esse exemplo nas minhas aulas ao longo dos anos, do caso da tolerância ao lactato. Treinamento de tolerância ao lactato é o tipo de treino dos mais intensos que a gente tem quando a gente fala em resistência, em métodos de treinamento intervalado, né? Especialmente não na intensidade absoluta, porque tem os RSTs lá, os de 7 segundos, que são mais intensos ainda. Mas a carga total e o desgaste do treino é um dos piores treinos, o de tolerância, tá? Tanto é que é também chamado de tolerância à dor, e um dos grandes mecanismos desse tipo de treino ainda é muito ligado à questão psicológica do aluno se adaptar a essa sensação ruim. Então, o nome, só a explicação já explica, já dá a indicação do que é o treino, é muito duro. Mas esse é um treino de resistência geral, tá? Ali tem uma confusão. Dificilmente um treinamento de resistência de força vai gerar adaptações como de tolerância ao lactato. Dificilmente, tá? Talvez em alguns alunos com os leg press da vida ou agachamento, talvez, tá? Tem alguma adaptação para esse tipo aí, mas não é tão fácil, porque o número de repetições ali não é tão... Ele vai nessa direção, tá? Mas a gente vai ver que assim, não dá para confundir, porque às vezes o aluno quer... O que já me aconteceu é aluno interpretar isso e dizer o seguinte, o professor Tartaruga disse que dá para treinar tolerância ao lactato na sala de musculação fazendo resistência de força. E aí é uma confusão, assim, as coisas se aproximam, tá? Mas não, dificilmente vai ter uma adaptação geral, até porque teria o treino de tolerância ao lactato, é o corpo todo fazendo sempre isso, né? São as repetições todas para aquele grupo. Enquanto que o outro não, o outro vai ser um grupo muscular, mesmo que sejam vários grupos musculares, vai ser uma vez só, depois tu vai fazer outros exercícios com menores grupos musculares. Então tu não vai ter toda essa adaptação aí, tá? É tão clara, pelo menos, e não tão registrada na literatura. Então não são tão... Vão nesse caminho, mas lembrem que é um pouco diferente, porque a maioria dos exercícios de resistência de força vão ser mais localizados, vão ter menor grupo muscular do que o suficiente para gerar essas adaptações também centrais, tá? Ligado à tolerância ao lactato e ligado a todos aqueles papéis mais modernos do que o lactato faz, né? Ele vira lá combustível, né?
na glicólise anaeróbica e por aí vai. Resumindo, ok? Então, resistência de força é isso aí. Outra coisa, tá, eu já falei, é em modo lento, tá? Às vezes o aluno também pensa, não, mas dá para fazer resistência com... E ali mesmo aparece um exemplo, né? Repetições de chutes, golpes, atividades mais rápidas. Cuidado. Quando eu tenho atividades rápidas, gestos rápidos, tá? Na musculação mesmo, eu venho fazendo lá os exercícios da musculação de modo controlado, e eu sei que alguns esportes estão fazendo aquela fase de transição, eles começam a fazer rápido o movimento. Isso há anos, tem algumas equipes que já fazem, algumas modalidades fazem isso direto, e tem uma função de transição também. É para levar ganhos desse tipo da sala de musculação para o campo, seria, resumindo um pouco. Quando eu faço isso, e faço com mais repetições, isso não é exatamente uma resistência de força. As adaptações de resistência de força, elas acontecem em modo lento, controlado. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando, é uma mistura dos 3 componentes que a gente tem de adaptação, que é força, velocidade e resistência. É uma mistura dos 3. Aí não é só resistência de força. Resistência de força, 2 coisas. Quando eu boto velocidade, eu tenho a terceira, que é mistura força com velocidade, que é o quê? Potência. Então, a gente poderia até chamar isso de resistência de potência. É muito estranho, tá? Mas teoricamente é o que teria sentido nesse tipo de treino. Mas não é resistência de força. O treino comum de resistência de força é esse que eu comentei para vocês. Tá? O que a gente pode fazer é outra coisa, é a resistência de potência mesmo, ou resistência de velocidade, depois pensando já nos problemas lá da velocidade. Tá? Então, é uma mistura ali que está nesse meio do campo ali dos 3 aspectos, tá? Das 3 capacidades condicionantes importantes nossas. Tá? Que mais, gente? De revisão sobre... Deixa eu ver se eu anotei. O termo só periodizado, tinha um T ali no meio, é periodizado com D, tá? Bobagem, mas só para lembrar. O Weineck é também jargão, eu nem sei direito como é que se fala. Eu vi faz anos esse cara veio aqui para o Brasil dar palestra, um alemão, uma figuraça. O cara diz que ele foi convidado 6 meses antes para vir para o Brasil e ele disse: eu vou estudar português. Em 6 meses ele deu toda a palestra dele em português, né? E aí depois ele mostrou exemplos, coisa de alemão, muito organizado, assim, metódico, e aí ele dizendo que ensinou o filho a escrever com a mão esquerda. E aí quanto tempo levou? Levou 3 meses para escrever. Imagina o sofrimento das crianças e ele fazia esses testes para ver a adaptação das coisas mais loucas, e fez com ele também. Uma figuraça, tá? Mas a gente costuma chamar ele de Weineck, né? Eu vi que o Weineck saiu alguma coisa assim. Weineck. Então é bobagemzinha, mas a gente chama Weineck, tá? Os livros do Weineck, que é uma base importante para nós. Embora tenha muita coisa de fisiologia que não está atualizada, né? É um livro sobre aspectos de treinamento que é sempre legal ter, tá? O treinamento ideal, por exemplo, é o livro até de base que a gente usa aqui na disciplina. Dúvida, gente? Algum comentário? Antes de ir para os tópicos. Posso aí, professor? Por favor. Não, o que acontece? É que eu senti um pouco de falta aqui, que a apresentação ela é curta, tem um período de tempo, né, que tu estabeleceu, mas eu anotei uma série de coisas aqui, porque o meu grupo depois, eu, o Lucas e a Letiele temos que reestruturar isso para colocar lá no Face, né? Então, assim, não tem nada na literatura assim mais recente que possa fazer um contraponto a tudo isso que foi falado, de algo novo, relativo à metodologia mesmo, dos modelos de periodização para treino de força. Eu estou perguntando porque eu sou um zero à esquerda para isso aí. Eu estudo, mas não sou o cara mais entendido. Meu negócio é corrida. Mas deixa eu já ir acho te respondendo. A primeira, tá? Essa questão aí da atualização. Pouquíssima coisa e super mitigado, assim, super pulverizado na literatura. Muito difícil. Tanto é que os alunos me perguntaram: senhor, cadê o material? Porque eles achavam que ia ter título de artigo dizendo as últimas recomendações de treinamento de resistência de força. E não tem.
né? Assim, até mais organizado já é pouco. Quando a gente fala de periodização, treinamento em si, a produção científica é muito menor do que se tem sobre mecanismos biomecânicos, fisiológicos e coisas. Tá? Então, é normal. Esse é um problema da nossa área, inclusive, porque muitas vezes os estudos elas vêm às vezes mais da biomecânica ou da fisiologia do que propriamente do treinamento. Isso é uma crise de identidade que a gente vive também, de certa forma. Então é normal acontecer isso. E resistência de força é a prima pobre ainda dos treinamentos de força. Então é mais difícil ainda. O que eu achei, tá? Não quer dizer que não exista outra coisa, pode ser que eu tenha perdido, mas assim, o que eu vi, tem as recomendações do American College, que algumas delas estão meio atrasadas, 2009, por aí, mas que ali traz o Muscular Endurance, né? Então aparece essa terminologia, e depois alguns estudos pontuais, assim, tá? Que eu trouxe até para o grupo, eu posso dividir com vocês também, porque eu vi que eles não usaram. Tem uns 2 artigos ali pontuais comparando a resistência de força com adaptações, inclusive específicas, assim, que eu posso te trazer depois, assim, tá? Mas assim é sempre pontual, é só num grupo de futebol, por exemplo, e aí eles viram que essa resistência de força, né, trouxe tal tipo de adaptação, parecido às vezes até com ganhos de força mesmo. E outra coisa que não é nem atual, mas é assim, é uma coisa avançada de treino de força, é que a gente sabe que há adaptações de hipertrofia que acontecem também com muitas repetições, tá? Tem toda uma linha de pesquisadores que começou a observar isso e fugir, e são zonas de treinamento diferentes das que eu dou, o American College vai dizer que é lá entre 8 e 12 repetições. É com muitas repetições, tá? É 20, 30 repetições na série, assim. E os caras viram que tinha até ganhos em relação a outro tipo de treino. O problema, gente, é que assim, agora eu estou dando um papo muito avançado, tá? Que está lá no meio da discussão do artigo. Mas assim, o problema é que esses trabalhos quase sempre são meio descontrolados em termos de carga. Claro, tu bota os caras para fazer 3 vezes 30 repetições versus 3 vezes 12. E aí tu triplica o número de repetições também. E aí tu quer comparar 2 treinos que um treino tem a carga tripla do que a outra. Tudo bem, é a característica de resistência de força, só que mesmo juntando intensidade, ficou muito desequilibrado. E aí tu vai dizer que aquele lá aumentou mais a hipertrofia. Aí eu digo assim, mais importante do que dizer que é melhor, só para ficar, então tá todo mundo errado treinando, que eu acho que não tem sentido. Acho que o mais importante é dizer o seguinte, Quevedo, dá para ter hipertrofia também com mais repetições, até com treinamentos de resistência de força, em dadas condições. Tá? E tem que ver bem o artigo, qual é o limite disso. Talvez idosos não tenham esse tipo de adaptação, né? Por aí vai. Mas tem essa história aí que é um pouco mais moderna e trata de resistência de força, para ir te respondendo assim, do que tem de moderno, do que eu conheço. Né? Eu fiz uma disciplina agora recente do pós-professor Giovanni e ele apresentou um artigo de 2016 que é uma revisão sistemática com meta-análise, né, Tarta? E se eu não me engano, eu estava vendo se eu achava aqui. Se eu achar, eu vou disponibilizar para a moçada aí. Eu acho que 2001 ou 2002 foi o último artigo que se produziu alguma coisa relacionada à periodização. Ou que se usou periodização em algo crônico para demonstrar alguma coisa para ganhos de força. Eu vou achar o artigo aqui, porque foi ele que apresentou e ele comentou isso, por isso que eu perguntei para ti, saber alguma coisa. Então, realmente, né, já faz bastante tempo que não deve ter se feito nada sobre, né, treinamentos. O Quevedo, tem outra coisa também. Eu não sei bem bem para que lado vai exatamente essa pergunta, mas tem uma discussão que o pessoal da área de treinamento acha super artificial ou sem sentido, cá entre nós. E eu tenho que ter cuidado, né, porque não é para. Mas assim, tem áreas da ciência do exercício, tá? Que às vezes, por exemplo, ficam querendo discutir periodização em termos assim, eu quero comparar ondulatório versus linear, os alunos trouxeram isso. É uma coisa muito engraçada para quem estuda treinamento mais profundamente, porque é uma discussão artificial, ela é um pouco plástica, assim, porque começa a se dar peso, no momento em que tu quer comparar essas coisas, tu começa a achar que elas podem ter muito sentido de acontecer.
Só que assim, ó, quando tu vai pro pessoal que estuda mais treinamento, eles acham muito no sense. Agora eu me puxei, né? Porque assim, ó, aí vem essa discussão. Em alguns, e acho que, não sei se foi aqui de tarde que falaram isso, porque algumas vezes pode se usar o linear, às vezes ondulado. E aí fazem estudos, aqueles de 12, 16 semanas, e viram, olha, deu a mesma coisa, então dá no mesmo fazer os dois. Assim, para quem é do treinamento, é sempre dizer o seguinte, tudo bem, mas tu tá ainda usando o serrote pela metade quando tu não faz ondulado, porque o ondulatório está dentro de um princípio de treinamento geral, é algo mais profundo, sabe? E aí, claro, eu sei que aluno novo, tu dá, às vezes tu não ajusta tanto a carga e dá adaptação parecida em algumas coisas. Isso é comum de acontecer, que nem as comparações de HIIT com contínua. Tem uns parâmetros que às vezes não mudam, mas é importante a gente lembrar de um passo anterior, né? Eu não sei se a tua pergunta é para esse lado, mas tem que lembrar que quando essa discussão é uma discussão muitas vezes artificial, porque o correto, assim, ó, desde meus alunos lá do Parkinson, passando por grupo de corrida e passando por triatlo, passando por diferentes níveis de rendimento, né? Quando a gente vai ter os alunos, o treinamento periodizado ondulatório, ele está dentro do que a experiência da teoria do treinamento ao longo de quase um século ensinou, assim, né? Ou aprendeu da sua experiência, né? Que não interessa, mas é um cara Parkinson que qualquer coisa vai melhorar, como aconteceu com os nossos. Não, tudo bem, mas ondulando as cargas nesse grupo, a gente conseguiu otimizar ganhos. Eu não sei se foi mais do que linear, mas também não tem muito sentido. Agora, o que a gente sabe, sim, é que as adaptações foram muito boas, às vezes até um pouco maior do que outros estudos menos controlados, né? Então, fica essa mensagem, assim. E por isso que algumas vezes o pessoal nem estuda, porque também ficam meio na dúvida, mas para que estudar? Se é nesse sentido, né? Depois tem o detalhamento, né? Do polarizado, tem aquelas coisas mais modernas, que aí tem que olhar com olhar de lupa, que é mais difícil de ver, e são poucas também, né? Não, mas era isso aí mesmo, tá? Joia, cara. É uma discussão que, inclusive, tem uma parte da aula que eu dava no semestre, até o semestre anterior, que era tudo minha, né? Que eu falava disso, trazendo até teoria de Darwin, assim, para explicar sobre esse caráter ondulatório de funcionamento desde espécies, desde até a espécime e até as funções mesmo, que são ondulatórias, né? As marcações biológicas que a gente tem, os relógios biológicos, que oscilam muito, né, ao longo da vida, e isso reflete no treinamento. A gente tentar ajustar isso tem uma base muito maior do que isso, que acabou fechando, fazendo bem, que é a tal da periodização, né, de organizar cargas, ondular elas, fazer a pessoa descansar, fazer destreinar ao longo do tempo e treinar também. Isso tudo gera essas oscilações, né? Isso aí. Bene, Quevedo. Mais alguma coisa, pessoal? Vou parar aqui, então, a gravação e vamos para o tópico especial. Acho que era isso.